E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu aqui no Brasil, em Aracruz. O autor do crime foi solto. No massacre teve 4 mortos e 12 feridos. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Aracruz sempre foi vista como uma cidade tranquila, localizada no litoral norte do Espírito Santo, conhecida por suas praias, comunidades tradicionais e baixo índice de violência quando comparada aos grandes centros urbanos. Era o tipo de lugar onde muitos pais acreditavam que seus filhos estavam seguros, mas crimes chocantes costumam surgir exatamente onde ninguém espera. Enquanto a população seguia sua rotina normalmente, um adolescente desenvolvia uma obsessão silenciosa, uma obsessão que cresceria durante anos. Os relatos descrevem um jovem reservado, tímido, pouco sociável, passava longos períodos isolado, grande parte de seu tempo era consumida pela internet. Mas o isolamento, por si só, não explica uma tragédia. Milhares de adolescentes vivem situações semelhantes sem jamais recorrer à violência. O problema parece estar em outro lugar, em conteúdos consumidos diariamente, em comunidades virtuais, em ideias que começaram a ocupar sua mente. As investigações revelaram que o adolescente pesquisava ataques em escolas havia anos, estudava massacres famosos, assistia vídeos, lia relatos, analisava estratégias, o que para a maioria das pessoas era motivo de horror. Para ele, parecia se tornar objeto de fascínio. A violência deixava de ser algo distante e passava a ser vista como um projeto. A polícia concluiu que o ataque não foi impulsivo. Ele teria sido planejado durante cerca de 2 anos. 2 anos observando, pensando, preparando, escolhendo possíveis alvos, enquanto o mundo ao redor seguia normalmente. Uma ideia perigosa amadurecia em silêncio. Ninguém parecia perceber. O pai do adolescente era policial militar. Em casa havia armas legalmente registradas, equipamentos que deviam estar protegidos, mas o jovem sabia exatamente onde estavam. Sabia como utilizá-las, sabia que elas seriam fundamentais para seu plano. Quando decidiu agir, os instrumentos da tragédia já estavam ao seu alcance. Sexta-feira, 25 de novembro de 2022. O adolescente acordou sabendo que aquele seria o dia. Vestiu roupas camufladas, cobriu parte do rosto, pegou uma pistola e um revólver, carregou munições e saiu de casa. Nenhum vizinho desconfiou, nenhum conhecido percebeu. O relógio avançava para um dos momentos mais sombrios da história recente do Brasil. Pouco antes das 10 horas da manhã, ele chegou à escola estadual Primo Beat. Entrou pelos portões, caminhou pelos corredores e então começou. Os disparos ecoaram pelo prédio. O som dos tiros foi seguido por gritos, pânico, desespero. Professores tentaram proteger alunos. Estudantes correram sem saber para onde ir. Alguns se esconderam debaixo de mesas. Outros se trancaram em salas. Em segundos, a rotina escolar havia sido destruída. Enquanto as primeiras vítimas caíam, ligações de emergência começaram a inundar os centros de atendimento. Policiais foram acionados, ambulâncias partiram em alta velocidade, mas o ataque ainda não havia terminado. O atirador tinha outro destino. Após deixar a primeira escola, o adolescente dirigiu-se ao Centro Educacional Praia de Coqueiral. Ali, o terror continuaria. Novos disparos, mais vítimas, mais caos. Pais desesperados começaram a receber mensagens fragmentadas. Alguns ouviam rumores, outros recebiam ligações. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos entendiam que algo terrível estava em curso. As notícias começaram a circular rapidamente, redes sociais, aplicativos de mensagens, televisão. Em poucos minutos, o caso ganhava repercussão nacional. O Brasil inteiro acompanhava os acontecimentos em choque. O ataque havia terminado, mas suas consequências estavam apenas começando. O balanço inicial revelou a dimensão da tragédia.
4 mortos, 12 feridos. Entre as vítimas estavam profissionais da educação, pessoas que dedicavam suas vidas ao ensino. Famílias foram destruídas, sonhos interrompidos, projetos de vida encerrados abruptamente. Cada número escondia uma história. Cada vítima representava uma ausência impossível de preencher. A polícia iniciou uma enorme operação. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas. Testemunhas foram ouvidas. O veículo utilizado pelo atirador foi identificado. Rapidamente, os investigadores chegaram ao principal suspeito. O adolescente estava em sua residência horas depois do massacre. Sou Sandra Guimarães, professora de História da Escola Plumbite. Eu estava naquele dia do terror. Eu tomei 7 tiros, 5 na perna esquerda e 2 na direita. Tive que passar por 2 cirurgias. Graças a Deus que na perna direita eu não atingiu nenhum nervo. E a esquerda da direita eu tomei 2 tiros e estou com a perna um pouco doente. Recebi uma alta hoje, eu estou me sentindo bem, né? Já passei pela 2ª cirurgia e queria agradecer muito toda a equipe do hospital, que foram maravilhosa. Então, meu agradecimento a todo mundo, a verdade, o Brasil todo, né, que está em oração e que tem me ajudado nessa recuperação. Um abraço, um beijo. Quando os policiais chegaram, encontraram o jovem. Ele foi apreendido sem resistência. O ataque que aterrorizou o Espírito Santo havia terminado. Mas a pergunta mais importante permanecia: por quê? Nos interrogatórios, o adolescente confessou, falou sobre o planejamento, sobre as pesquisas, sobre a preparação. Investigadores ficaram impressionados com a frieza apresentada em determinados momentos. Parecia alguém descrevendo uma operação cuidadosamente executada, não uma tragédia humana. Especialistas passaram a analisar sua trajetória: o isolamento, a obsessão por massacres, a radicalização online, o fascínio por violência extrema. Nenhum fator isolado explicava o crime, mas juntos revelavam um cenário preocupante, um processo gradual, silencioso, difícil de detectar. Como tinha 16 anos na época do ataque, ele não foi julgado como adulto. O caso foi tratado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida socioeducativa máxima foi aplicada: 3 anos de internação, além de acompanhamento psiquiátrico. A decisão gerou debates intensos em todo o país. Anos depois, ao completar o período máximo previsto em lei, o autor do massacre deixou a internação. A notícia provocou indignação em parte da população. Muitos familiares de vítimas consideravam a punição insuficiente diante da gravidade do caso. Outros defendiam que a legislação estava sendo aplicada exatamente como determina a lei. O debate dividiu opiniões e continua até hoje. Atravessa 4, 5 quadras com o mesmo carro, faz mais disparos, mata uma menina de 12 anos de idade. Inclusive o nome dessa menina, ela é o nome da primeira turma do curso de enfrentamento e prevenção ao agressor ativo. A gente coloca o nome dessa menina pra gente nunca esquecer, e é uma coisa que eles nos ensinaram quando vieram aqui na primeira vez, que a comunidade americana, ela fala assim: beleza, aqui aconteceu, mas aqui nunca mais vai acontecer. A gente muda a nossa postura para que nunca mais volte a acontecer aqui. Então toda vez que a gente lembra do nome dessa menina, nos incentiva a gente não ter mais pessoas como ela. Os ferimentos físicos cicatrizam, mas os psicológicos podem permanecer por décadas. Sobreviventes carregam memórias que jamais serão apagadas. Professores ainda lembram dos sons. Alunos ainda recordam o medo. Pais ainda vivem aqueles momentos de desespero. Para a cruz, o ataque nunca terminou completamente. Massacres escolares não surgem do nada. Eles costumam ser precedidos por sinais, mudanças de comportamento, obsessões, isolamento extremo, radicalização. O desafio é perceber esses sinais antes que seja tarde demais. No dia 25 de novembro de 2022, 4 vidas foram interrompidas. 12 pessoas ficaram feridas. Uma cidade inteira foi traumatizada. E o Brasil foi forçado a encarar uma realidade desconfortável. Às vezes, os maiores perigos crescem em silêncio, longe dos holofotes, escondidos atrás de uma tela, esperando o momento de aparecer. E quando aparecem, as consequências podem durar para sempre.